Meu nome é Dirce, sou esposa do Luciano Tubim. A gente trabalha com avicultura e eu vou contar uma história onde mudou muito a nossa vida. Temos 2 aviários de 18 mil aves e temos 2 fornos grandes em cada aviário, mais 4 campânulas auxiliares nos outros 2 aviários. Certo dia passou na nossa casa um vendedor de fornos, onde a gente começou a pensar, ofereceu um forno para nós e falou pra gente que seria um forno bom, que a gente poderia conhecer, investir nos aviários, mas a gente falou para ele, seu Renato, a gente tem um forno que faz pouco tempo que a gente comprou, a gente não vai investir e tal e tal. Mas o seu Renato convidou a gente para ir para Chapecó, na propriedade de um produtor lá. Daí a gente pensou assim, nós vamos conhecer o forno, ver se é realmente isso, porque a gente perguntou para ele, será que esse forno funciona só ele para aquecer os nossos pinteiros dos aviários? Daí ele disse que sim, que somente ele aqueceria. Mas a gente não confiou muito, mas vamos lá conhecer, tal. Fomos conhecer, realmente gostamos do forno. Aí o que aconteceu? Voltamos para casa, eu e o Luciano, conversamos e chegamos à conclusão que valeria a pena experimentar investir em um para ver se isso funcionaria. Falamos com o seu Renato, negociamos e achamos que foi um bom negócio. Colocamos num aviário, a gente ia fazer fogo num aviário, um forno só, e deixamos o outro normal que nem era. Mas daí o que aconteceu? Era muito fácil fazer fogo e aquecer esse aviário com essa máquina nova da Assat, e o outro aviário 5, 6, 7 fogos por noite. E o tempo que a gente levava para fazer fogo num aviário e no outro era grande. Aí a gente chegou à conclusão que não, chegou no segundo lote, fizemos um com o novo, não, realmente vamos colocar no outro aviário também, porque realmente diminuiu o consumo de lenha, diminuiu a nossa mão de obra no aviário. Agora, antes de chegar o inverno, a gente não precisa ficar pensando assim, meu Deus, falta 2 meses, 3 meses para o inverno, começa a dar um trauma na gente de pensar naqueles montes de lenha dentro do aviário, naquele monte de serviço. Como a gente não tem muita mão de obra, a gente pensou assim, vamos investir no outro aviário também. Realmente colocamos os fornos da Assat nos 2 aviários e realmente tranquilizou muito a nossa vida. Eu e meu esposo estamos muito contentes com o que o forno faz para nós, ajuda nós na mão de obra, no consumo de lenha. Agora, com um montinho de lenha, nós passamos 2, 3 dias, 2, 3 noites. E assim, com os fornos antigos, as campânulas, os fornos de outras marcas que a gente trabalhou, a gente não conseguia fazer isso. Então, eu acho que para nós, na nossa propriedade, foi assim, uma coisa assim, uma mudança muito grande que nem a gente acreditava que isso podia acontecer. Daí a gente pensou, vamos apostar nisso, vamos ver, conhecer, colocar e investir. Realmente valeu a pena o investimento. A gente está muito contente, mas muito contente mesmo. A gente não sabe nem como explicar a tamanha importância de que isso teve para nós. Que se eu tivesse que pensar de novo, eu não pensaria 2 vezes. Eu colocaria de novo, e eu sabia que eu estava investindo numa coisa que ia me ajudar no meu dia a dia, assim como está me ajudando a mim e a minha família também.